Boa noite, nós estamos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras você tem a oportunidade de conversar com o nosso presidente ao vivo, tirar a sua dúvida ou fazer a sua pergunta e ele irá responder ao vivo, como já disse. Você pode participar através do WhatsApp, mais 55 21 997 22 78 45, ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão, ou através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org. Boa noite, presidente. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigos. Uma satisfação estarmos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, a filosofia para o nosso tempo. Hoje, dia 27 de novembro de 2018, são 18 horas e 31 minutos, aqui na clara e ensolarada Rio de Janeiro. Por isso, boa noite fica gozado, né? Fica estranho, mas em todo caso, hábitos são hábitos. E nós queríamos falar já de início da programação que tivemos nesse final de semana em várias casas, sexta, sábado, domingo, casas racionalistas cristãs. Eu anotei aqui algumas, apenas de memória, claro, devemos ter tido mais casas, e nós tivemos lá em Vitória, 17º aniversário lá da sede atual, com a palestra no sábado do Marclay, do Geraldo, da filial Patrocínio. Tivemos também Vicente Carvalho, a palestra do Roberto Cid sobre Luiz de Matos, filósofo notável. Fomos lá dar uns palpites na palestra do Roberto. Aí, como a gente não gosta de microfone, né? Ele falou, tem alguma coisa para dizer, presidente? Aí eu falei mais 1 hora e pouco. Sobre Luiz de Matos é fácil falar, né? O difícil é falar certo, né? Mas acho que a gente acertou, penso eu. E também lá em Fernandópolis, no interior do estado de São Paulo, tivemos a palestra, um ciclo de palestras lá com o Jorge Fares de Santos, o Nelson Ferreira da Costa, filho de Marília, a Isabela Koga lá de Fernandópolis e também o Edgar Rodrigues lá de Fernandópolis também. Enfim, foram aí vários eventos que a gente está lembrando, e isso é muito bom porque nós vamos ampliando, né, as oportunidades, primeiro dos encontros, em especial nos finais de semana, segundo também ampliando essas oportunidades do conhecimento sobre a espiritualidade, porque várias casas fazem também o grupo de estudos, né, esse fórum de debates sobre a espiritualidade, que nós teremos agora no próximo sábado aqui na Casa Chefe, vamos falar na agenda depois. Temos a partir de amanhã, por que não dizermos, um encontro também importante de racionalistas cristãos, amigos do racionalismo cristão e pessoas que não conhecem a nossa filosofia ainda, mas que vêm para prestigiar o Bazar da Érica, que é realizado aqui no 2A, como nós chamamos esta sede, e a partir então amanhã das 13 horas, a partir da 1 hora da tarde, teremos a abertura do Bazar da Érica, que vai até sábado às 6 horas da tarde, né? E também na sexta-feira vamos ter evento em Pelotas, e ainda agora no começo do mês de dezembro, máximo meados de dezembro, teremos o lançamento do livro, um novo livro do Caruso Samel, a 5ª obra dele, chama-se Virtudes Eternas, um livro muito interessante, falando sobre os pensamentos, sentimentos, comportamentos dos seres humanos. Então, é uma obra que nos agradou bastante e já está quase na parte final já da sua composição, para que ela possa ir para a gráfica. E é isso. Então... Pois é, presidente, nós lá em Vicente Carvalho fizemos um dueto racionalista, né? O senhor foi lá e abrilhantou a
palestra, foi muito gratificante e prazeroso falar de Luiz de Matos. É como o senhor disse, falar de Luiz de Matos, aqueles que estudam a doutrina e conhecem esse grande filósofo, grande trabalhador que exerceu a sua vontade, né, contra todas as dificuldades para montar essa doutrina e conseguiu fazer este método maravilhoso que recupera os fracos e fortalece os fortes. Então é isso, fiquei muito feliz com a sua presença e eu acho não, todos que estavam lá gostaram, né? Porque o senhor foi lá e deu um fecho bonito. A gente estava aqui acompanhando a Iraci aqui na montagem do bazar, aí chegou uma hora que ela me expulsou, né? Eu devia estar atrapalhando, porque, bota aqui, não, bota ali e tal, não sei o quê. Já sei para onde eu vou. Aí... Mas foi muito bom. Dei férias de 1h30, 2 horas para ela. Inclusive, eu falei aqui sobre Vitória, né? Tem até uma mensagem do Marclay aqui, ele diz aqui, equipe, presidente, boa noite, em visita à filial Vitória do Racionalismo Cristão, nós militantes da filial Patrocínio, ficamos encantados com a seriedade, carinho, polidez e competência que o público é recebido pelos militantes. Atitudes e procedimentos como esses, sentidos e constatados na filial Vitória, nos motivam a continuar estudando e trabalhando para cada vez mais inovar e implantar elevados padrões de procedimentos que irão garantir a melhoria contínua em todos os trabalhos, projetos e ações realizados em nossas casas racionalistas cristãs, na integração maior ainda entre casas racionalistas cristãs e na qualidade dos serviços executados pelos militantes e prestados à humanidade e às forças superiores. Nosso honesto reconhecimento e parabéns aos estimados presidente William, esposa, Dona Isa e o corpo de militantes da filial Vitória do Racionalismo Cristão. Forte abraço, Marclay Barbosa Santiago. Está aí o registro do Marclay, ele que esteve lá com o Geraldo, também militante da filial Patrocínio, como eu disse anteriormente, estiveram lá palestrando. Presidente, nós temos ali a pergunta da Mirtz Coelho, que ela depois completou ali embaixo. Ela diz o seguinte: presidente, gostaria que comentasse da última terça-feira como lidar com a sensação de vazio interior. Essa foi um dos temas que foi proposto aqui para se debater, se refletir aqui através dos nossos ouvintes, telespectadores do nosso canal no YouTube, mas acabou não sendo escolhido, o tema foi outro. Mas de qualquer maneira, Mirtz, nós que estudamos, que praticamos o racionalismo cristão, vemos também muitas pessoas com essa questão desse vazio interior. Na realidade, é falta de objetivos, né? Quando ou a pessoa tem decepções na vida, ou chega num momento da vida que nada mais para ela faz sentido, ou ela tem separações. É muito comum também as pessoas, mesmo com parentes, com entes queridos no entorno, e até muitas amizades, algumas pessoas se sentirem sozinhas. Isso tem uma explicação também, e isso dá uma sensação de vazio interior. Então são vários os fatores que nós iríamos explorar aqui nesse tema, mas com uma solução que nós entendemos própria e única, que o racionalismo cristão sempre nos orienta, para que nós tenhamos objetivo, nós tenhamos metas, nós tenhamos propósitos. E isso é fundamental que todas as pessoas, independentemente delas sentirem esse chamado vazio interior ou não, se elas se sentem muito atribuladas com muitas atividades, melhor ainda que elas se organizem para que elas tracem planos, tracem metas, tracem objetivos e sempre com a consciência de que ninguém está sozinho, de que nada
justifica uma pessoa sentir esse vazio interior, quando na realidade há muito que se fazer, há muito que se trabalhar para ajudar os nossos semelhantes. E também o esclarecimento de que algumas vezes esse espírito que tem esse sentimento de estar sozinho, ele pode, na verdade, ele pode estar desgarrado, como diz, né? Porque ele se atrasou um pouco do seu processo evolutivo, do seu grupo, né? Porque, embora a nossa evolução dependa do nosso esforço pessoal, da nossa determinação, da nossa força de vontade, enfim, e colocarmos os nossos atributos pessoais em ação, mas para que eles sejam efetivados, há necessidade que isso seja feito em grupo. E algumas vezes as pessoas, espíritos, né, não sentem assim esses grupos, porque elas, como eu estava dizendo, esses espíritos estão desgarrados, estão às vezes atrasados, então isso faz com que eles ainda, por esse esclarecimento, por esse conhecimento, tenham ainda muito mais vontade de se superar, de superar esse sentimento e de adiantar o seu processo evolutivo. Isso se faz, insisto, fazendo bem, praticando bem, trabalhando pelo bem. É como nós fazemos nas casas racionalistas cristãs, né? Muitas vezes as pessoas não percebem o quanto colaboram ao formarem, ajudarem as forças superiores, ao formarem esses campos vibracionais elevados, para que neles se apoiem o astral superior e possam limpar a atmosfera fluídica da Terra, intuir um espírito encarnado para que ele possa seguir um caminho melhor, para que ele se desvie de uma situação que irá lhe trazer muitos dissabores. Enfim, as pessoas não fazem ideia, e é bom que não façam mesmo, né? A ideia de quanto nós podemos colaborar com a humanidade através dessa ferramenta poderosa, como nós chamamos, que é o racionalismo cristão. Portanto, é uma forma, claro, existem muitas outras, de contribuir para com os nossos semelhantes, mas só existe uma forma de evoluir, fazendo o bem. Presidente, nós temos aqui a Rosa Monteiro, mas ela diz ali: boa noite, Gilberto, Roberto Cid, colaboradores dessa revista semanal da espiritualidade, bom programa a todos. Mas ela faz a pergunta aqui embaixo, olha, dá para o nosso amigo aí, a Rosa Monteiro continuando: não podemos parar no tempo e no espaço, sempre há tempo de aprender. Cada vez mais aprimoramos nosso espírito, adquirindo conhecimentos através de leituras produtivas e saudáveis. Sem dúvida, Rose, isso faz parte, né, inclusive daquilo que nos orienta, nos ensina o racionalismo cristão, a gente estar sempre com boas leituras, tirando proveito, né, se elas são boas, é porque elas podem servir de úteis para nós. Quantas vezes nós nos deparamos com textos muito simples, muito objetivos, né? Ainda hoje mesmo estávamos conversando de manhã com um companheiro aqui e falando sobre esse texto que vamos aqui apresentar para esse tema de hoje, né? Que qual é o tema, Arnold? O nosso tema do programa de hoje, né? Que é lições de novos tempos, como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. Bom, ninguém aqui está preocupado com idade, né? Mas na realidade muitas pessoas se sentem: eu estou muito velho, já estou muito cansado, já passou a minha época. Você sabe que o maior número hoje de matrículas de ensino à distância
está sendo feito por pessoas com mais de 50 anos nas Gente, faculdades. a minha filha foi fazer prova lá em São Paulo, para a USP, e tinha um senhor lá fazendo prova, na sala dela. E ela ficou admirada de ver aquilo e comentou comigo: pai, tinha um moço aqui da sua idade fazendo prova. Olha só. Que beleza. Mas é ótimo isso, né? E depois nós tivemos, então, esse tema, Lições de Novos Tempos, né? Com 54,3%, depois 24,1%, Idade e Consciência, como melhor conciliar expectativas e ações de diferentes gerações vivendo juntas, um conflito de gerações aí, como conciliar isso, como combinar isso, e depois 21,6%, a melhor idade, como se preparar para uma terceira idade cada vez mais ativa e participante. Bom, vocês escolheram Lições de Novos Tempos, como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. Esse apesar da idade é pura forçação de barra. Eu acho que quanto mais a gente envelhece, mais facilidade a gente tem de aprender. É só uma questão de estarmos abertos para o novo. Não existe nada mais eterno do que a mudança. Absolutamente nada. Nada é mais, vamos dizer assim, perene do que a própria mudança, né? E a Rose Monteiro, ela aqui pelo WhatsApp, ela é dinâmica, viu? Ela está lá no chat, vem aqui no WhatsApp, daqui a pouco ela manda e-mail, ela diz: a vida no mundo terra é um constante aprendizado, onde colhemos relevantes lições nas 4 fases da vida. A 4ª e derradeira fase de idade procede como tempo reflexivo, de experiências vividas, de conformidade aos nossos erros e acertos. Todavia, acompanhando a marcha da evolução, sempre temos o que aprender, conquistando novos valores e aprimorando nossos atributos. É verdade. Portanto, é isso mesmo, Rose. Aproveitando aqui, o Antônio Carlos também está aqui mandando um texto lá de Cachoeiro do Itapemirim para esse tema nosso aqui, Lições de Novos Tempos, apesar da idade. Ele já abreviou tudo. Aqui, é claro que o corpo físico é uma máquina e sofre desgastes, mas o maquinista é o espírito e traz consigo que as ferramentas que são os atributos e as faculdades. É só ter o conhecimento e usá-las e não deixando o fardo arrear. Os sessentões que viveram no interior, que não frequentaram escola acadêmica, encontram dificuldade com a era digital. São 7 bilhões e meio de pessoas, ainda não chegamos a 7 bilhões e meio, então um pouquinho mais de 7 bilhões, né? Interagindo e formando ondas vibratórias, e a era digital interliga materialmente todos, com exceção de alguns países. Mas quem tem a felicidade de conhecer o racionalismo cristão saberá usar a virtude da paciência e vencerá os obstáculos, tirando lições de vida dos acontecimentos. Eu, Antônio Carlos, vivo neste meio sem ter frequentado escola, interagindo sem timidez e sou muito feliz. Abraços, Antônio Carlos de Carvalho. Está aí o depoimento, né? Ele, 60, né? E todo feliz da vida porque está aí interagindo com os jovens, com os filhos, com os netos e mandando WhatsApp aí para todo lado. O pessoal às vezes se assusta, né, com o WhatsApp, né? É verdade. E até esses dias, não sei se foi na quinta-feira ou quarta ou quinta-feira, eu sei que eu estou assustada com tanta gente perguntando o que é racionalismo cristão e tal, não sei o quê, paraná. Eu falei, olha, nós acabamos de colocar, e até foi muito legal, porque no sábado nós tínhamos acabado de colocar no ar o nosso site em inglês. Em inglês. Então já tem o site em inglês. É o www.racionalismocristão.org, você entra ali e lá em cima tem a possibilidade de você escolher o idioma português ou o idioma inglês. É só escolher. Eu até comentei com o Bruno que eu acho que lá no canto direito, não sei se vocês já entraram aí, mas tem PT,
que eu não gosto dessa sigla, por coincidência. Agora até estranho se eu falar isso. Porque mas é a abreviatura de português, né? E o microfone está dando tiro aqui. Só foi tocar no assunto aí, já começou. A abreviatura ENG, né? Que é o inglês. Então, mas está aí em aberto. Aí, se vocês quiserem dar palpite, a gente aceita e serão bem-vindos. Aí serão bem-vindas as sugestões que vocês possam dar. Então, é isso, né? Eu disse para essa pessoa, olha, não se preocupe não, está tudo sob controle, a gente está expandindo, é assim mesmo, né? A gente já via esse interesse pelos ensinamentos do racionalismo cristão em várias partes do mundo, e agora só está se materializando aí através de um grupo de WhatsApp, e as pessoas estão participando, estão querendo saber, estão respondendo, enfim, é uma forma das pessoas interagirem também, por que não? Então não precisa se preocupar não, claro, indique o site, o novo forma de nós divulgarmos o racionalismo cristão mundo afora. Valdete Alves, meu boa noite, gostaria de saber dessa mediunidade que se manifesta em pessoas mais velhas, tipo 52 anos, e quais os sintomas? Olha, Valdete, não tem assim nada de científico, nada estatístico, de comprovação com uma pessoa de 52 anos, primeiro que é muito jovem, né? Nós aqui se somar aqui, já está dando aqui um balde de anos aqui, e não é bem assim não. Agora, o que a gente tem constatado é quando a pessoa vai chegando já numa idade bastante avançada, ela aumenta sim a sensibilidade dela, mas não com 52 anos. E também não é todo mundo que acontece isso, né? Algumas pessoas têm assim uma sensibilidade mais aflorada. É mais ou menos como a questão da criança. A criança até 7 anos, a maioria, até 3, 4, 5 anos, elas veem formas astrais, elas ouvem e tudo, né? Então, por isso é que a gente sempre recomenda que os pais tomem muito cuidado com o ambiente fluídico, né, dos filhos, das crianças. E isso volta depois, num final de vida física, essa sensibilidade pode também ser aflorada, mas não existe nada científico. Agora, o que precisa é conhecimento, né? O que precisa é esclarecimento, o que precisa é as pessoas saberem que existe essa questão mediúnica, fluídica, e não há nada de mal nisso, desde que haja esclarecimento. Nós temos aqui a o comunicado do nosso amigo Alex Gomes. Boa noite, presidente Roberto e toda a equipe. Parabéns, Roberto. Acredito que sua apresentação sobre o mestre Luiz de Matos foi ótima. Gostaria que eu estivesse presente para lhe abraçar. Muito obrigado, Alex. Mas a presença do presidente lá, com todo o compromisso de nos ajudar, né, a completar esta palestra, que foi a primeira que eu fiz na nossa doutrina. É evidente que estudar Luiz de Matos é prazeroso, e o presidente, naturalmente, com a sua presença, abrilhantou a palestra e depois concluiu com mérito, porque ele também é um estudioso do mestre Luiz de Matos e conhece bem, melhor do que eu, a vida do mestre Luiz de Matos. Muito obrigado, Alex Gomes. O Luiz Flores dá uma boa noite a todos. A Mirtes Coelho, a vida é contínua, é um contínuo aprendizado. Para não nos abater, observo que a compreensão, paciência é o mais importante. Muitos não conseguem, independente da idade, têm dificuldade nas mudanças e se isolam. É verdade. Olha o que as pessoas resistem. Eu até costumo brincar, viu, Mirtes? Eu digo assim, olha, o Espírito veio aqui neste mundo para mudar. Se ele não precisasse mudar nada, ele não viria aqui neste mundo.
Se ele quisesse ficar quietinho lá no seu mundo de origem, ele ficaria, se cristaliza, ela se solidifica naquela sua forma de ser. Muitas dizem, mas está dando tudo certo, por que eu vou mudar? Não é bem assim. Então, é uma dificuldade muito grande mesmo. Infelizmente, grande maioria das pessoas, infelizmente mesmo, a boa parte da humanidade, é refratária a mudanças. Os seres se acomodam. E o pior, que muitas vezes se acomodam com as coisas ruins. Não querem mudar para melhor, não querem reagir, né? Então, é preciso mesmo um Luiz de Matos para sacudir essa gente, para falar com toda a veemência, com toda a energia, cristã, evidentemente, mas com toda a energia para dizer, olha, é preciso mudar, é preciso crescer, é preciso evoluir, né? Então, é para isso que existe a nossa filosofia, né? Presidente, o senhor permite em cima do que o senhor está falando? O Luiz de Matos, ele dedicou 4 capítulos para falar sobre a vontade. Ele deixou claro que se o cidadão, né, o espírito reencarnado aqui, como todos nós somos, se ele não exercer a sua vontade, não reeducar a sua vontade, não vai mudar nada. É preciso que ele tenha vontade para que as coisas possam se modificar. Só não pode usar a vontade para o mal, né? Porque, sim, infelizmente, muita gente usa a força de vontade para o mal porque não pensa. Porque se pensasse que o pensamento está na base de tudo, as pessoas não fariam o uso da sua força de vontade para o mal. Presidente, está na hora do jornal. Vamos nessa, com toda a força de vontade. Leia no jornal A Razão deste mês de novembro. Alcoólatra destrói a família. Desequilíbrio psíquico é mais fraco que você. Recupere-se sem ajuda e seja vencedor. Encontro de jovens debate família e conflitos adolescentes. Despreze as más intuições. Estudar espiritualidade ajuda a evoluir. Forças superiores oferecem meios para enfrentar as adversidades. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Paciência frente aos reveses. Em Lições de Vida, Antônio Cotas, codificador do Racionalismo Cristão. Seja autêntico. Não passe falsa imagem. Em Sábias Palavras, Maria Cotas. Viva com inteligência. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Liberdades e restrições. Há limites para o livre-arbítrio. A razão criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão. O Jornal do Racionalismo Cristão. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Este programa foi criado pelo nosso presidente com o objetivo de esclarecer e tirar dúvidas de todos nós, simpatizantes ou militantes da doutrina. Participe! Você pode participar através do WhatsApp, mais 55 21 997 22 7845, ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão, ou através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org. Temos mais perguntas, presidente? Bem, hoje temos. O tema de hoje é Lições de Novos Tempos, como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. A idade não é problema, a idade é solução. Bom, e nós temos aqui também a Márcia, ela diz,
muito bom, ela deve estar se referindo ao tema, corpo, mente, espírito, bazar da Érica, sucesso. Bazar Muito da obrigado. Érica. É tão triste quando chega a doença junto com a velhice, os idosos não têm cuidado necessário no Brasil. Infelizmente. E ela diz aqui, caro presidente, eu tinha uma sensação de vazio enorme. Quando eu passei a frequentar a doutrina, passei a ter intuições que me preencheram o meu vazio. Hoje sou uma outra pessoa. Obrigado a todos vocês, Márcia. Imagina, Márcia. E o Jorge Ramos, ele, como sempre, nos brinda aqui com os seus textos, que são muito admirados aqui. E ele diz aqui sobre o nosso tema: somos semeadores de novos tempos, somos os pomicultores da nova era, portanto viver é muito mais do que atender ao escoar dos dias ou esperar a velhice chegar e a morte encerrar a vida do corpo físico. Temos o desafio a cada vez que nascemos, a cada vez que nos vestimos de carne, de que novos aprendizados se façam. Esse é o propósito da existência terrena, que o corpo físico seja a possibilidade constante de constante progresso para o espírito. O que se aprende em uma vida arquiva-se e, em outra vida, aparecerá como vocação e talento. Viver intensamente, não nos permitindo parar de aprender, de estudar, de produzir. Todas as forças da natureza nos impulsionam para a frente, rumo ao progresso inevitável. Progresso do espírito, que vai se tornando mais sensível, mais amoroso, mais maduro. Progresso também da mente mais esclarecida, com capacidade de tomar decisões com mais segurança. Convidados à dinâmica do amor, sejamos os honrados continuadores da obra que o mestre Luiz de Matos nos conclama. A nova filosofia racionalista cristã traz consigo valores intrínsecos que, ao Dona Isa e dos militantes amigos daquela linda casa, é de uma emoção imensa. Marclay, Geraldo, Ildete, Luiz, Giocondo e Angélica tiveram o prazer de confirmar o motivo da minha gratidão eterna por estas pessoas que, abnegadas, sem nenhum tipo de vaidade e de amor à causa que abraçaram, é verdadeira. Exemplos de verdadeiros racionalistas cristãos que não houve nenhum exagero da minha parte. Sr. Elion e Dona Isa, tenho e não canso de dizer, sou grata e amo muito vocês. Abraços, Dirceia Nunes. Em tempo, Marclay e Geraldo não queriam voltar para Belo Horizonte, mas não. Aí ela bota aqui, ó, Kiki, para verem como gostaram do casal e da filial Vitória. Muito bom. Uma pessoa aqui, a Denise, lá de Montes Claros, está perguntando qual o tema do programa de hoje. Ela nos perguntou isso às 18h56. E nós já falamos aqui, Denise, mas podemos repetir, não há problema nenhum. Lições de novos tempos. Como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. Esse apesar aí é por conta do pessoal aí que acha que envelhecer é ruim. Imagina, envelhecer faz parte do processo. Mas nós não temos pressa, né, presidente? Não temos que ter pressa nenhuma também, né? A Liane, ela diz aqui, como o espírito não tem idade, enquanto a máquina estiver em boas condições, estaremos aprendendo sempre. Boa noite, um abraço a todos, excelente programa. Muito obrigado, Liane, obrigado aí pela companhia e por suas palavras também. E como é que estão os nossos chats? Temos alguma coisa? Não, Maria. Gorete. Está muito claro. É a idade. Vou ler para você, Roberto. Ela diz aqui, a Maria Gorete. Boa noite, essa doutrina mudou minha vida. Moro no interior do Rio de Janeiro, Bom Jardim. Porém, costumo ir em Nova Iguaçu. Muito bem, Maria Gorete. Continue frequentando. Aí a Nilda, ela diz, boa noite, sou de Muriaé, Minas Gerais. Estou residindo em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Nossa, você mudou mesmo, hein? Barbaridade. Nós vamos estar aí agora no sim. Rio Grande do Sul. Agora você...
Agora está ótimo, vamos lá. Aide Bertalha, esforçando-se por aprender as inumeráveis lições que ainda não absorvi, né? Pereira Nunes, peço a gentileza de falar um pouco sobre a diferença da alma e do espírito. Acho que é a dúvida que muitos têm. Abraço do amigo Parreira. Peço a gentileza de falar um pouco sobre a diferença da alma e do espírito. Não tem diferença nenhuma. São é sinônimos, coisa, absolutamente sinônimos, viu, Parreira? Alma e espírito é exatamente, rigorosamente a mesma coisa. Uma hora a gente fala alma, outra hora a gente fala espírito. Né? Tem gente que tem medo de espírito, a gente fala alma. Tem gente que tem medo de alma, a gente fala espírito. Isso. O que é importante é não ter medo de nada. Zeca, oi, né? Queria mandar um abraço para todos da casa de Campo Grande, que eu fui para todos os militantes que me receberam de abraços abertos. Muito bem, Zeca. Está aí dado o teu recado aí para os companheiros de Campo Grande. Luiz Hamilton, a nossa idade cronológica terrena não define a idade do espírito, que sempre é aprendiz. É verdade. Abraço a todos, indo para o desdobramento e tal. Vamos lá. Antônio Maciel, Lucimara, Antônio Maciel. Não, tem em cima. Tem o Valdir. Valdir. Ah, não, tem mais coisa para riba ali, ó. O bicho pulou aqui, gente. Silvia Gomes. O pessoal está dizendo que o som está baixo. É? Então vamos lá. Silvia Gomes. Boa noite, presidente, Roberto e equipe. Meu pai nunca foi a uma escola, estudou sozinho e passou em primeiro lugar no IBGE, de onde se aposentou, nunca parou de estudar. Autodidata, parabéns. Antônio Maciel, não é só você, não é só você não, Rose. Aqui em São Paulo o programa entra e sai do ar a toda hora. Será que é ajuste aí da técnica? Olha, não é não, Maciel. A gente está aqui modulando, como a gente costuma dizer, estamos mandando o programa. Isso aí é problema geralmente de internet. É problema de internet. Infelizmente, essas empresas, elas vendem uma coisa e entregam outra. Existem programas na internet que você pode testar o quanto a empresa que você tem internet está entregando para você de fato, né? E se não está caindo. Vou te sugerir uma delas. Pode ser que chegou a cair uma vez na internet aqui. Aqui, olha, estou tendo a informação aqui que tivemos também uma queda aqui, também é problema. Mas em geral não há quedas. Entendeu? Normalmente aqui nós não temos queda, nós temos uma internet dedicada aqui, né? Mas você pode testar, e a gente está toda hora testando aqui, através do SpeedNet. Speed de inglês, né? SPEED.net. Através desse site você pode fazer um teste com a sua internet, ver velocidade, ver intermitência, enfim. Luiz Flores. Presidente Gilberto, quando começamos a comparar as épocas como melhores ou piores, isso muitas vezes pode nos desestimular. Quem tem um propósito de ajudar o próximo nunca pode pensar assim. É verdade, Luiz, até porque essa questão de época, sabe? Porque há 50 anos atrás a vida era melhor e tal. Olha, eu não penso assim não. Eu acho que a melhor época que nós estamos vivendo é a atual. Sabe? Mas tem problema? Tem problema. Mas há 50 anos atrás também tinha. Eu me lembro muito bem que faltava arroz. Tinha dia que você tinha que entrar na fila do feijão, outro dia era a fila do arroz, outro dia era a fila da carne, e ia por aí afora, quer dizer, para não falar de outros problemas. Então, problemas nós sempre tivemos. Agora, a melhor época que a gente está vivendo é essa aqui. A gente tem que se esforçar para que ela seja melhor mesmo, né? Porque agora, nós podemos mudar. O passado nós não podemos mudar. A verdade é essa. Então, Mahatma Gandhi. O único dia que você não pode mudar foi o de ontem. Exatamente. Quer dizer, então, hoje é o melhor dia que a gente está vivendo. Hoje eu posso mudar. Eu posso mudar para que amanhã eu tenha um dia melhor, né? Verdade.
Zeca, gostaria de saber se eu não fizer as irradiações nos horários fixos estabelecidos pelo racionalismo, vai implicar em algum problema? Não, nenhum problema, Zeca. A única coisa que nós sempre recomendamos é que a pessoa faça todos os dias naquele mesmo horário, né? Então, se, vamos supor, você às 6 horas da manhã você já saiu para o trabalho, então você não vai fazer às 7 horas da manhã, o ideal é que você faça na sua casa. Então faça antes das 6 horas da manhã, mas que todo dia seja naquele horário. E quando você voltar para casa, eu só volto para casa às 10 horas da noite. Perfeitamente. Então, assim que você chegar em casa, dá um beijo nas crianças, Isso. Dá um beijo na família. E faz irradiação. E lava a mão e faz irradiação, né? Então, que seja todo dia naquele mesmo horário. Não tem problema nenhum. Você vai estar demonstrando disciplina sim. A Rose Monteiro disse que voltou lá em Santos, né? Que tá tudo bem. Valdir Periciotti. Boa noite, presidente Gilberto, Roberto Cid e todos presentes. Não troco os meus 55 anos, que completarei esta semana, no dia 29. Sou representante de vendas, estou sempre me atualizando na era digital. Bom, então, Valdir, receba o nosso abraço aí, de parabéns aí pelos seus 55 anos de vida, bem vividos e bem aproveitados. Um abraço, Valdir. Antônio Maciel, quando temos pesadelos durante o sono, é o mesmo que sentir os espíritos do astral inferior, quedados no labirinto sem saída da atmosfera fluídica da Terra? Não, Antônio Maciel, em geral uma coisa não tem a ver com a outra. Pode ter, mas não significa que uma pessoa que tenha pesadelos é porque ela esteja sendo mal assistida espiritualmente. É lógico que se isso se tornar uma constante, aí sim ela pode atrair para junto de si espíritos perturbadores. Em geral, os pesadelos, assim como os sonhos, eles estão relacionados com aquilo que você pensa durante o dia e muitas vezes até com o que você teme. Outras situações de vidas passadas também podem trazer à tona determinadas situações, mas não é rigorosamente uma relação direta, um pesadelo com a má assistência astral. Bom, nós temos aqui o Valdir, que dá um abraço a todos, o Nelson Bragança mandou um abraço, Antônio Maciel. As mensagens do bate-papo sumiram, todas do monitor. Já é a segunda vez que se passa. Mas voltaram, Antônio Maciel. A Lucimara de Rio Preto mandou um abraço, o Raimundo Horaci também. E a Rose Monteiro, nossa, hoje tá... Perdi todas as mensagens. Bom, vai voltar, Silvia, foi uma Rose, né? Foi uma caída de internet, mas está voltando as coisas ao normal. Você está usando, Antônio Maciel, Rose, você está usando, não está não, né? Que pena, está sem som, que ela diz. Raimundo Doraci Aguiar, a gente pode colocar água fluidificada na geladeira? Pode. A água fluidificada só não pode ir direto ao fogo e nem ficar exposta ao sol. Mas mesmo que tiver que aquecer, sendo em banho-maria, não tem problema nenhum. E ficar na geladeira também não tem problema nenhum. Luiz Hamilton Menor, senhor presidente, também entendo assim, a melhor época é agora. A Simone Baptista diz a seguinte: boa noite, presidente e toda a equipe. O Bazar da Érica é esta semana porque o ano passado foi um sucesso muito bom, muito ótimo, muito grande. Sim, foi. O pessoal prestigia muito, Simone. E é essa semana, sim, né? Quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado são dia 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, das 13 às 17h30, aqui no anexo da Casa Chefe, no 2A. A entrada é pelo nosso portão de estacionamento, pelo nosso portão lateral. Muita gente chega aqui 2, 3 horas da tarde, já fica para reunião pública, até porque fazem um lanche aqui e fazem
as suas compras já de final de ano, para o amigo oculto, né? Então aproveitam as pichinchas aqui, as ofertas, que são muitas, e tem muita coisa bonita. Olha, cada coisa linda, para cama, mesa, banho, e, enfim, tem para tudo aqui. Roupas, não é brechó não, viu gente? A Iracide detesta quando alguém fala isso, porque são roupas novas que são aqui colocadas, sapatos, malas, bolsas, chapéus, colares, brincos, bijuteria em geral, e, enfim, louças, pratos, e tem de tudo. Tem inclusive coleção de CD de jazz, que eu vi ali, fiquei todo interessado. Só não tem onde pôr em casa mais, mas eu adoro jazz, e por aí afora. Tem de tudo aqui. A Rose Monteiro, a nossa época é agora, acompanhar as mudanças originadas pela evolução dos tempos. A evolução não para, e quem não recicla hábitos e valores acaba estacionando. Pura realidade. Bom, o Antônio Marcel, eu não fui bem entendido. O que quis dizer é se os nossos pesadelos durante o sono são os mesmos que sentem os espíritos do astral inferior. Não tem nada a ver. Os espíritos do astral inferior, eles vivem uma realidade presente, né? E nós, diferentemente, nós sonhamos. Então, há toda aquela mistura, toda aquela confusão por conta dos sonhos. Mas os espíritos do astral inferior, não. Eles sentem uma realidade presente mesmo. Terminou? O Tito, ele diz aqui, muito obrigado, parabéns e muito obrigado pela iniciativa do novo website do Rações Cristão em Inglês, congratulations, e aí ele traduz aqui tudo para o inglês, né, o que ele disse, muito obrigado pela iniciativa, tal. Muito bom, Tito, obrigado aí pelas palavras que já estão sendo transmitidas para todos que contribuíram aí para que isso pudesse ser uma realidade. Vamos falar um pouquinho da nossa agenda? Temos bastante coisa, né? Primeira coisa, isso, olha gente, já estamos no Instagram, estamos com mais de 500 seguidores já, vocês podem nos acompanhar também no Instagram, @racionalismo cristão, e vocês encontram então material sobre o Racionalismo Cristão no Instagram. E no próximo sábado, aqui às 15 horas, na Casa Chefe, a Rua Jorge Rude 119, a entrada pela nossa porta da garagem aqui, o nosso portão da garagem, o 104º grupo de estudos, o tema Seleção Espiritualista, parte 5. Então, muito interessante, uma seleção muito boa mesmo, sobre temas espiritualistas, falando sobre atributos, falando sobre a vida, sobre os relacionamentos, oportunidade que vocês têm. Bom, em primeiro lugar, de vir ao bazar, né? O bazar abre a 1, o grupo de estudos começa às 3 horas da tarde, e depois a Iracide diz que não fecha o bazar enquanto o pessoal não voltar do grupo de estudos. Sim, melhor. Então, não sei que hora que vai fechar aqui no sábado, mas de qualquer maneira está aí o grupo de estudos da Casa Chefe, e também aqueles que estão fora do Rio de Janeiro poderão acompanhar pelo nosso canal no YouTube, como vocês estão acompanhando agora o nosso programa. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal e cliquem lá no sininho, para que a gente possa mandar para vocês automaticamente, isso quem faz é o Google, mandar para vocês informes sobre novos vídeos que são ali disponibilizados no nosso canal no YouTube. São mais de 450 vídeos sobre os mais diversos assuntos da espiritualidade. Em frente, na ordem cronológica,
Bazar da Nena começou dia 19 de novembro, termina dia 16 de dezembro, lá na filial São Paulo. Encontro de Jovens de Lisboa, um encontro mensal. Eles tiveram uma reunião no dia 24 de novembro e estamos aí vendo pelo YouTube algumas fotos do pessoal. Um frio danado lá, né? Eles estão fazendo um piquenique no encontro, que beleza, um toalhão no chão, né? Tem que unir o útil ao agradável, perfeito, né? Então perfeito. vamos nos espiritualizar, mas vamos cuidar do corpo, né? Não é isso que você fala, do físico. Um abraço para a nossa querida Maria do Céu, né? Sim. E equipe. E aí está o Bazar da Érica, em benefício do Solar Luiz de Matos. É sempre bom a gente destacar, de 28 de novembro a 1º de dezembro, das 13 às 17h30, aqui no 2A, aqui no anexo da Casa Chefe. Vamos continuar com a nossa agenda. O Bazar Pureza de Moraes, de 3 a 21 de dezembro, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e sábado, dia 8 de dezembro, das 16h30 às 18h30, e no final das reuniões públicas na filial Lisboa do Racionalismo Cristão, em Portugal. Começa no dia 3. Começa no dia 3. Os 50 anos da filial Pelotas, ou melhor, da inauguração da sede da filial Pelotas, né, será dia 30 de novembro, às 20 horas, sexta-feira. Vamos ter a reunião cívico-espiritualista, vamos participar desta reunião. Depois, no sábado, às 9 horas da manhã, vamos proferir uma palestra para os jovens. Depois vai ser feita uma roda de debate sobre o tema da palestra. Depois teremos apresentação artística e depois vamos sair com uma caravana para a filial Rio Grande, que é ali perto também, fazer uma visita lá para os companheiros da filial Rio Grande, e depois, às 18h45, uma confraternização com música ao vivo na filial Pelotas. Então, serão, como dissemos, 50 anos, e aproveitando esse encontro de jovens que vai acontecer agora, sexta e sábado próximos, lá na filial Pelotas. Tudo isso, muito bom. Então, nós tínhamos comentado aqui no início do programa que nós vamos ter o lançamento agora em dezembro do novo livro do Caruso Samel, Virtudes Eternas. Trata-se de uma coletânea de artigos que o Caruso publicou no jornal A Razão, de 2012, creio eu, até 2016. Ele fez uma seleção dos artigos que tivessem uma conexão temática para que pudéssemos então trazer esse novo livro dele a público. Com certeza vai ser um sucesso, porque são temas instigantes, esclarecedores e ao mesmo tempo também promovem uma profunda reflexão sobre a espiritualidade em seus leitores. Essa é a linha que o nosso escritor Caruso Samel adota, e sem dúvida tem sido um grande sucesso. Portanto, vamos ter agora no mês de dezembro, acompanhem, vamos ter na livraria RC, não sei se vocês conhecem, www.livrariarc.net, tem todas as obras lá. Vocês podem também assinar o jornal A Razão, e assim que tivermos o lançamento, agora no começo de dezembro, vai estar à disposição também o Virtudes Eternas do Caruso Samel. E eu gostaria de saber, uma pessoa está aqui nos perguntando, gostaria de saber o que a gente passa de ruim aqui na vida terrena é porque fizemos algo de errado antes dessa vida aqui, obrigada. Olha, muito tem de relação aquilo que nós vivenciamos com o nosso passado, porque nós vivemos aqui várias vidas,
Então, não no sentido de nos castigar, não no sentido de nos oprimir, mas no sentido são escolhas nossas para que nós possamos desenvolver os nossos atributos espirituais e também, evidentemente, resgatarmos falhas de vidas passadas, não significando que exista a lei do tacão, a lei do olho por olho, nada disso. Uma pessoa, um espírito, melhor dizendo, pode vivenciar situações que ele resgate da melhor forma possível erros do passado, fazendo bem, promovendo bem, para, às vezes, até espíritos que ele mesmo possa ter prejudicado. É uma possibilidade. Nós vamos para o nosso intervalo. Tinha o jornal, presidente. E voltamos já para repercutirmos, então, sobre o nosso tema aqui. Orientação de Humberto Rodrigues. Leia os livros editados pelo Racionalismo Cristão e aprofunde os seus conhecimentos sobre a filosofia que trabalha para o desenvolvimento espiritual da humanidade. A vida fora da matéria. A felicidade existe. Vibrações da inteligência universal. Coleção Clássicos do Racionalismo Cristão e muitos outros, dentro de uma coleção de mais de 40 títulos para um maior aprofundamento nos estudos da doutrina. Adquira os livros editados pelo Racionalismo Cristão através do telefone Rio de Janeiro, 21 17 21 00. Conheça mais sobre o Racionalismo Cristão acessando o site www.racionalismocristão.net e frequente as nossas casas. A Casa Matriz Mundial do Racionalismo Cristão localiza-se à Rua Jorge Rude, 119, em Vila Isabel. As nossas reuniões públicas são realizadas às segundas, quartas e sextas e iniciam-se pontualmente às 19h30 e terminam às 20h30. Os portões se abrem para o público a partir das 18h50. Todos são bem-vindos. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Participe através do WhatsApp, mais 55 21 99722 7845, ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão, ou através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org. Presidente, nós temos agora que falar sobre o tema, né, que o senhor colocou. O tema para a próxima enquete, né? Sim. Que nós vamos ter, que daqui a pouco vai estar à disposição de vocês aí, para vocês votarem, né? Então, a questão de equilíbrio. Qual é o nosso papel na busca pelo meio termo entre desenvolvimento e preservação? É o meio ambiente, não é? Nós estamos aqui visando questão de equilíbrio. Qual é o nosso papel na busca pelo meio termo entre desenvolvimento e preservação? Segundo, ao natural, que tipo de lição podemos aprender observando a natureza que nos cerca? Terceiro, as pequenas coisas, como grandes mudanças podem começar através de pequenos gestos? Então, vocês vão escolher entre esses três temas para que nós possamos aqui, na próxima semana, repercutir na terça-feira questão de equilíbrio, a natureza e as pequenas coisas. E aí vocês é que vão fazer, portanto, o nosso próximo programa. Eu queria lembrar aqui, mais uma vez, já tivemos a oportunidade de falar, sobre o nosso novo site em inglês. Vocês podem acessar, é o mesmo endereço do Racionalismo Cristão, www.racionalismocristão.org, e lá no alto à direita vocês têm a abreviatura de português ou abreviatura em inglês, PT ou ENG. Aí você escolhe qual é o idioma que você quer se inteirar sobre os ensinamentos do Racionalismo Cristão. E aproveita, indica para um amigo,
que mora no exterior, indica, enfim, para aqueles que preferem o idioma inglês, para que possamos então fazer uma grande difusão dos nossos ensinamentos. E dentro em breve teremos também em francês o mesmo material, o mesmo conteúdo, em espanhol e também em holandês. Esse eu quero ver. Bom, vamos então para o nosso tema. Voltando àquilo que vocês escolheram, vamos lá para os percentuais, Arnold. 54,3% escolheram lições de novos tempos, como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. Apesar coisa nenhuma, né, Roberto? E apesar o quê, né? 24,1% idade e consciência, como melhor conciliar expectativas e ações de diferentes gerações vivendo juntas. São os conflitos aí de gerações. Vocês não quiseram saber desse assunto não, né? Ele é muito conflituoso, né? E 21,6% a melhor idade, como se... Tem um amigo meu que diz, que melhor idade, o quê, rapaz? Dói para tudo quanto é lado. Como se preparar para uma terceira idade cada vez mais ativa e participante. O pessoal já está se preocupando com a quarta idade. Sabe quando é a quarta idade? Quando ele desencarna. Não, cara pessimista. É depois dos 80. Depois da terceira, a quarta. Depois dos 80, a quarta idade. Já está considerada a quarta idade. Já não se discute mais. Será que vai ter algum benefício a quarta idade? Por exemplo, não pagar mais imposto de renda, pessoa física, ou não? Rapaz, aí você só está preocupado com coisas materiais. Não, estou só perguntando. Não, mas o imposto de renda tem desconto para quem tem mais de 65%. Mas tem mais de 65 anos. Isso, mais 65%. 65%. Estou falando de percentual aqui. Mas você, quem tem 65 anos já viveu mais de 65% da vida. Por isso que me confundi aqui. Não, mas sem enrolação, para quem tem mais de 65 anos, tem desconto do imposto de renda no Brasil. Se você não está se aproveitando disso, não estou, não. Então você está dançando, neném. Vamos lá. Lições de novos tempos. Como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. Bom, é pacífico o entendimento de que hoje a sociedade como um todo se encontra em um processo de profunda transformação. Os altos índices de desenvolvimento tecnológico e, principalmente, a ampliação da expectativa de vida colocaram os seres humanos em contato com uma inédita e surpreendente realidade. Procuramos fornecer, nesta reflexão, subsídios coerentes que ensejem o entendimento de que os desafios vivenciados por todos nós na chamada Era do Conhecimento não são unicamente intelectuais, mas remontam à necessidade de dar um significado positivo à vida. Buscamos, com isso, desenvolver a consciência de que, independentemente da idade em que o indivíduo se encontre, é preciso, para o seu próprio benefício, que ele desperte para a importância do aprendizado contínuo, aprendendo com a observação. No mundo globalizado em que estamos inseridos, é fácil perceber, a partir da observação da realidade que nos envolve, que é inegável a interdependência dos acontecimentos nas esferas ambiental, política, social, tecnológica e humana. Tal constatação deve levar a humanidade a um profundo reexame de paradigmas e valores culturais. No âmbito da busca por um estímulo ao conhecimento e ao aprendizado, independentemente da idade, surge a imperiosa e fundamental necessidade de mudança da atitude interior, que passa pelos pensamentos, sentimentos e percepções. Realmente, a análise do processo histórico da humanidade demonstra que diversas sociedades e civilizações, após atingirem o ápice de sua vitalidade, acabaram por declinar do caminho, perdendo expressivamente seu vigor cultural, artístico, filosófico e científico.
O elemento-chave para a compreensão desse fenômeno, na visão dos mais sérios estudiosos, é a perda da flexibilidade. Ao tornar-se inflexível, a sociedade tende ao colapso. Sem dúvida, o mesmo se dá com o ser humano, que é parte integrante do tecido social, quando este imagina que já passou ou ainda não chegou o tempo de adquirir novos conhecimentos e evoluir. Portanto, as pessoas devem compreender que é na vontade de aprender, sempre e cada vez mais, de aperfeiçoar-se moral e culturalmente, que elas ampliarão sua criatividade e, por conseguinte, sua capacidade de responder aos desafios que a todo instante a vida lhes apresenta. Novos tempos. É complexa a tarefa de estabelecer com exatidão os contornos dos padrões culturais que estruturam a sociedade contemporânea. Contudo, uma coisa é certa: quem quer que deseje compreender seriamente os fenômenos que o cercam, isto é, a própria realidade da qual faz parte, não pode assumir uma postura estática e descompromissada frente à necessidade de aquisição de conhecimento. A expressão essencialmente dinâmica da realidade imprime uma consciência humana a indelegável missão de aprendizado constante e, ainda mais importante, de abertura ao transcendente, ou seja, a questão espiritual. Admitimos que deva haver certa parcimônia em relação ao entendimento que queremos suscitar sobre a importância de aprendizado constante. Quando falamos em aprendizado, não pretendemos limitá-lo à esfera acadêmica, importantíssima, sem dúvida, mas insuficiente para o desenvolvimento integral do ser humano, que deve buscar em si próprio a convivência com os semelhantes e, na sabedoria dos mais experientes, os subsídios para que possa despertar para a espiritualidade, que é, por excelência, uma fonte de conhecimento válida e inesgotável. Uma visão lúcida. Ao reconhecermos a existência do dever moral de estar sempre receptivos ao aprendizado verdadeiro e às informações atualizadas, constituem parte integrante e inseparável do referencial mais amplo de uma vida saudável, reconheceremos também que a violação a essa necessidade evolutiva de constante ampliação de perspectivas pode consubstanciar uma grave falta de que, mais cedo ou mais tarde, o próprio indivíduo se ressentirá. Com efeito, a aptidão de conhecer e entender os aspectos abstratos e concretos que fazem parte da realidade, em seus contornos mais amplos, pode ser entendida através de certo prisma, como um padrão de racionalidade do agir humano, independentemente de qualquer idade. Recentemente, o presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues, assim se manifestou sobre o nosso tema de hoje. Abre aspas. O racionalismo cristão estimula os estudiosos da filosofia a seguir pela estrada da espiritualidade, em que a aprendizagem e o amor ao trabalho são de capital importância, pois a própria Terra é um planeta escola de aprendizado e trabalho. Conclusão, fecha aspas. Conclusão. As reflexões suscitadas anteriormente nos permitem concluir que o aprendizado, independentemente de conceitos temporais, é um princípio que norteia uma vivência nobre e engrandecedora, e que esse aprendizado não se deve reduzir a padrões curriculares pré-estabelecidos. Isto é realmente verdadeiro, se não vejamos de que valem o conhecimento, a cultura e a erudição, se não promovem a paz e a felicidade humana? Pensar na possibilidade de desenvolvimento em qualquer ramo ou especialidade, sem o concurso da ética e da moral, é descambar no terreno da irracionalidade,
cujas consequências tendem ao descalabro. Uma das mais relevantes lições que os novos tempos nos trazem é a de que sempre é tempo de aprender. Além das evidências de que os incontáveis conceitos e teorias utilizados para a descrição do mundo são limitados, precisamente porque ao longo da história tem se desprezado o elemento transcendente que lhes dá suporte. Nessa perspectiva, tenhamos como certo que a consciência espiritualista imprime um formidável impulso ao desprendimento, ao respeito às diferenças e à valorização da vida como oportunidade de crescimento espiritual. E por essa razão é o fundamento da harmonia interior e da estabilidade emocional do conjunto humano. Ou seja, se você não tiver de bem consigo mesmo, se você não estiver em harmonia consigo mesmo, você não vai aproveitar as oportunidades de crescimento espiritual que estão à sua volta. E em cada fase da sua vida, em cada faixa etária, surgirão estas oportunidades, independentemente, como nós dissemos aqui, de questões curriculares, ou seja, de estudos intelectuais. Não, é o aprendizado da vida, é olhar para a natureza, é olhar para uma criança e aprender com ela, é olhar no seu entorno e observar que ali existe algo além da matéria, a dar forma, a transformar, e aí você estuda isso, você analisa isso, você observa tudo isso. Isso é o aprender constante. É isso que o racionalismo cristão nos ensina. Muito bem. Bom, temos mais chats sobre o nosso tema ou outro tema. Fiquem à vontade, aí não há problema nenhum. Tem aqui o Bruno Perfeito que diz: presente, para evitar problemas com as abreviações, substitua por bandeirinhas do país de origem da língua. Muito bom, Bruno. Obrigado aí pela sugestão. Era o que nós também tínhamos sugerido aí para a nossa equipe de designers, mas eles estão relutando um pouco aí porque eles não querem fixar bandeiras de países. Mas o racionalismo cristão é uma filosofia internacional, é uma filosofia para toda a humanidade. Tudo bem, mas a gente tem uma origem, não é verdade? O racionalismo cristão é para todos, mas ele tem um nascedouro. Então, além do que, são as bandeiras que identificam os idiomas, né? Então, obrigado aí, Bruno, por sua sugestão. Antes do Antônio Maciel, parece ter um comentário de alguém que fala sobre bandeiras do país de origem da língua. Não, isso foi o que você acabou de falar. Acabei de falar, tá. E vem o Antônio Maciel dizendo: na quarta idade vamos montar uma farmácia em casa. Muito bem humorado você, Antônio Maciel. Mas olha, que seja com produtos naturais, viu? Todos de boa qualidade e que com certeza nos farão bem também. Chás, cozimentos e tudo mais. Castanhas. Castanhas, alimentos naturais. Alimentos naturais, castanha, enfim. Silvia Gomes: meu pai era muito inteligente e se aposentou como matemático no IBGE. O que era autodidata, né? Raimunda Doracé Guiar: eu quero chegar na quarta idade, mas confesso que me preocupa, porém não fico pensando nisso. Tento me preparar cada dia para a vida espiritual. Olha, procure, Doraci, viver a vida aqui física. Nós estamos neste mundo físico, né? O que a gente recomenda, e acabamos de falar aqui, é para que nós tenhamos sempre um olhar espiritualista, uma visão espiritualista da vida, mas não deixarmos de viver a vida intensamente, claro, com toda parcimônia, todo cuidado, né? O Aristóteles dizia que a gente deve viver
na linha do meio, né? Não, nada aos extremos, porque os extremos são, tinha até uma frase dele que falava assim, entre a avareza e o perdulário, a poupança, né? Então é o meio termo. É o meio termo. Rose Monteiro, programa excelente, como sempre, feliz de poder participar, muito obrigado, abraço a todos, ótima noite. Eu tenho aqui um e-mail, bom e velho e-mail aqui do Alex. Ele diz: como atualmente vivo na Inglaterra, vou acessar o site inglês e recomendar para os meus amigos. E quem sabe se um dia pode criar um grupo e reunir para a divulgação da nossa filosofia espiritualista neste país que já está precisando do esclarecimento espiritual. É verdade, Alex. Um abraço para você também, muito obrigado. Quanto mais polos atrativos nós tivermos para as forças superiores, tanto melhor estaremos produzindo de bons pensamentos para a humanidade e, claro, também de boa assistência espiritual. O Gerson Loturco diz, como sempre, os comentários finais do senhor Gilberto são muitos esclarecedores. Obrigado. Muito obrigado, Gerson. Um abraço aí para vocês de Monte Alto. Se minha memória não falha de onde vocês são. E obrigado aí por suas palavras e pela companhia. E pela companhia de todos vocês, sempre são muito agradáveis. Bem, amigos, chegamos ao final dessa parte, vamos para a nossa orientação de Humberto Rodrigues, tá certo? Humberto Rodrigues, e vamos prestar bastante atenção no conteúdo, no sentido, na orientação deste grande mestre e voltamos já. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Ao contemplarmos a história da humanidade, constatamos notável progresso material decorrente do desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento humano, como o das artes cênicas e musicais, das ciências sociais e humanas, da tecnologia da informação, bem assim dos significativos avanços da medicina, que propiciam melhores condições de vida e maior longevidade às pessoas, ainda que se observem muitas desavenças entre elas. O grande avanço material, até agora conseguido, resulta do progressivo desenvolvimento espiritual da humanidade. Espíritos de elevado nível de evolução encarnam neste planeta de forma ordenada e sistemática. A imensa capacidade de concepção que já possuem e as intuições que recebem dos campos astrais superiores proporcionam as melhorias materiais a que nos referimos. Ainda que a humanidade tenha muito que percorrer em termos de evolução espiritual, todo o progresso material hoje observado na Terra é consequência da manipulação de matéria densa pelos espíritos que transitam no planeta, inclusive a do corpo humano, no qual encarnam e a que dão vida através do corpo fluídico, a fim de aprimorar seus atributos e suas faculdades e evitar os erros cometidos em existências passadas. É fato que a verdadeira vida é a espiritual. Logo, a chamada e efêmera vida material deve ser conduzida com pensamento bem vibrado, adequado uso do livre-arbítrio e emprego correto dos atributos espirituais. Todos têm deveres a cumprir, trabalhos a realizar, mas sem jamais esquecer que o lado material do viver terreno é o meio de que dispõe o espírito para evoluir neste planeta. O núcleo familiar é onde tudo principia, pois é nele que os espíritos encarnam. Então, todos os esforços devem ser feitos para manter a união, o diálogo e o respeito entre seus componentes.
Os filhos devem ser educados pelos pais à luz da espiritualidade e dos bons exemplos desde cedo. Os acontecimentos, pequenos que sejam no próprio lar, na escola ou no convívio com os coleguinhas, devem ser aproveitados pelos pais na educação dos filhos, ministrando-lhes lições úteis que as crianças e os jovens irão utilizar quando forem adultos. Os filhos não necessitam estar o tempo todo ao lado dos pais, para que lhes satisfaçam a vontade sem limites. Eles precisam de pais que lhes ensinem a ser educados, amáveis e tolerantes. Noções de honradez, honestidade, coragem e justiça muito facilitarão suas vidas no futuro. Esclareçam-se espiritualmente, disciplinem o viver, eduquem os pensamentos, dominem as emoções, apliquem a força de vontade para resistir aos vícios e aos desejos intemperados. Utilizem a faculdade do livre-arbítrio, sempre voltada para a prática do bem, pois, se a dirigirem para o mal, irão prejudicar a si próprios. Reservem alguns minutos do dia para autorrefletirem sobre suas vidas, preferencialmente antes da limpeza psíquica no lar. Ao olharem para dentro de si mesmos, verifiquem como reagem diante dos problemas e das situações que enfrentam, mesmo que sejam coisas simples. Observem o convívio bom ou mal resultante das relações humanas. Avaliem as experiências e lições de vida que o planeta Escola Terra oferece, pois tudo o que acontece às pessoas tem sua razão de ser, nada lhes acontece por acaso. O esclarecimento é muito útil aos seres humanos na luta pela vida. Façam a limpeza psíquica em seus lares nos horários recomendados, uma prática que beneficia a todos, inclusive crianças, para que tenham o viver mais ameno, com saúde, paz e prosperidade, os componentes da felicidade que é possível conquistar neste mundo de escolaridade, aproveitando bem a encarnação do espírito. Ao chegarem aos seus mundos de estágio, irão avaliar o nível espiritual em que estão, o que fizeram de positivo e o que necessitam refazer em novas encarnações, se for o caso. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Todos os nossos mestres, Luiz de Matos, Luiz Alves Tomás, Padre Antônio Vieira, todos eles, Antônio Cotas, Humberto Rodrigues, todos têm um só pensamento: estudar. Exerça a sua vontade, estude para se modificar. Olá, amigos, até terça-feira que vem, quando aqui estaremos de volta com o nosso programa. Agradecemos a sua companhia, agradecemos, portanto, o convívio que tivemos aqui juntos e aos amigos de Pelotas, até sexta-feira. Fiquemos agora com a limpeza psíquica, uma forma de nós nos harmonizarmos interiormente. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir deste instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem, como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior.
grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.